um entendimento teológico ao redor desta afirmação de que Pedro é a pedra. É claro que essa interpretação é vulnerável. Ela não suporta o rigor da verdade, da investigação e da análise exegética. Porque existe aqui uma espécie de trocadilhos. A palavra Pedro, no grego, é Petros. E Petros é pedra, mas fragmento de pedra. A palavra pedra que Jesus usa diz que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, e Petra é rocha inabalável. Amém. Eu edificaria a minha igreja. De tal maneira que Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada, mas ele mesmo, Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Amém. Por outro lado, o pronome também é esse. Jesus diz: eu te digo que tu és Petros, mas sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Se Pedro fosse a pedra, o pronome teria que ser outro. Por exemplo, eu digo para vocês esta Bíblia. Se ela estivesse na sua mão, eu diria essa Bíblia. No inglês, da mesma maneira. This Bible. Se ela estivesse na sua mão, eu diria that Bible. Jesus não disse: tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei minha igreja. Ele diz: tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Petros é substantivo masculino, Petra é feminino, não combinaria, em questão do gênero. Desta maneira, é importante entender que a correta interpretação desse texto mostra para nós que a igreja de Deus não pode estar edificada sobre um homem. Amém. Vulnerável, fraco, sujeito a enganos e falhas. E aí diz a Escritura que imediatamente depois que Jesus termina essa fala, revelando quem ele é para os seus discípulos, e os seus discípulos, por revelação do Pai, entendem quem ele é, o Filho do Deus vivo, é que Jesus começa uma nova fase do seu ensinamento, revelando para esses homens que era necessário que ele fosse para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos homens, ser preso, ser crucificado, ser morto, para ressuscitar o terceiro dia. E é nesse momento que o mesmo Pedro que fizeram uma afirmação teológica tão precisa, diz a Bíblia, que chama Jesus à parte e passa a repreender a Jesus, dizendo: de modo nenhum, Senhor, isso jamais pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos mentirosos e soturnos, pensa melhor, pensa positivo. Tu estás muito depressivo, pensando em morte, escolhe um caminho melhor, tem compaixão de ti mesmo. E diz a Escritura que Jesus olha e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Notem vocês que verdadeiramente Pedro não podia ter sido a pedra sobre a qual a igreja está edificada, porque imediatamente após fazer uma declaração tão robusta, comete um erro tão grave. E é claro que nós precisamos entender o que Jesus disse. Quando Jesus diz arreda Satanás, Jesus está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está possesso. Terceiro, Jesus está dizendo que a tentativa de desviá-lo da cruz era um sugestionamento de Satanás por meio de Pedro. É claro que Jesus não mandou Pedro arredar. Jesus mandou Satanás arredar. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Satanás que está por trás, enredando, sugestionando, tentando
instrumentalizar Pedro para os seus propósitos malignos, tem que ir embora. Às vezes a gente inverte isso hoje, né? Às vezes a gente manda o Pedro arredar, o Satanás fica. Jesus foi claro, arreda Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Amém. Diz a Escritura que 8 dias depois, e se vocês notarem, Jesus já caminha para o final do seu ministério. Ele sobe o monte da transfiguração. Eu não sei que monte é esse, se é o Hermon, como diz a tradição. Ou melhor, se é o Tabor, como diz a tradição, ou se é o Monte Hermon, eu não sei. Não importa saber. O que importa é que Jesus subiu um alto monte, levou consigo Pedro, Tiago e João. E Lucas nos informa que Jesus subiu para orar. E Lucas nos informa que Pedro, Tiago e João, 8 dias depois, quando Jesus ora, eles têm sono. Porque o que agrada e alegra e empolga o coração de Jesus não empolga o coração deles. Pedro não podia ser a pedra. Se fosse, o fundamento da igreja seria muito vulnerável, muito frágil. E diz a Bíblia que naquele momento, ali no topo daquela montanha, enquanto Jesus orava, o seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram, e aparece em glória, conversando com Jesus, Moisés e Elias. Conversando sobre a partida de Jesus para Jerusalém. E a palavra partida no grego é êxodos. Em outras palavras, a morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. Foi lá na cruz que Jesus quebrou as nossas algemas, rompeu as nossas cadeias e nos tornou livres. Amém. Mas diz a Bíblia que esse Pedro, que está vendo essa cena, não consegue se calar. Mesmo com sono, ele rompe o silêncio e diz: Mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. E diz o texto que ele não sabia o que estava falando. Verdadeiramente ele não sabia. Sabe por que ele não sabia? Porque ele estava falando uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Naquele momento Pedro estava equiparando Jesus ao representante da lei, Moisés, e ao representante dos profetas. E Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Filho de Deus. Amém. Ele é incomparável. Amém. Pedro não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus, a supremacia da pessoa de Jesus. Mas diz a Escritura que eles conversaram lá, Moisés e Elias, com Jesus, sobre a sua partida, sobre o nosso êxodo, sobre a cruz. E diz a Escritura que quando Jesus desce do monte, ele cura um menino endemoniado. E quando Jesus cura aquele menino endemoniado, a multidão, 9, versículos 44 e 45, que Jesus fixa os olhos nos discípulos e diz para eles: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu vou alterar meu cronograma. Não pensem vocês que eu vou me desviar da cruz para ser apenas um operador de milagres. Eu estou indo para a cruz. E é lá na cruz que eu vou quebrar o cativeiro, que eu vou abrir as portas da prisão. É lá na cruz que eu vou adquirir para vocês eterna redenção. Aleluia. Mas o verso 45 nos informa que eles não entenderam isto. Notem vocês, Pedro não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Pedro não discerne a centralidade da missão de Jesus. Ele não podia ser a pedra fundamental sobre a qual a igreja seria estabelecida. Obrigado, filho. Então diz a Bíblia que a partir daí Jesus marcha rumo a Jerusalém. E vocês conhecem as cenas finais de como Jesus ressuscita Lázaro, seu mais espetacular milagre. Como Sinédrio, nas caladas da noite, já arquitetava a prisão e a morte de Jesus. E então, nesse clima denso e pesado, Jesus entra em Jerusalém.
montado no jumentinho. As multidões aclamando: Hosanas, Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus está descendo o Monte das Oliveiras, entrando já no Vale do Cedron, já entrando rumo ao Monte do Templo, onde estava a entrada da cidade amuralhada. E diz o texto de Lucas que quando Jesus olha para a cidade, ele chora compulsivamente, é o que diz o texto no original, em prantos, soluçando, porque a cidade de Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Jesus olha e vê aquela cidade sendo massacrada pelos romanos, invadida, cercada, saqueada, queimada, destruída. Jesus vê o maior de todos os momentos de dispersão dos judeus, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Jesus chora ao ver essa cena. A partir daí, Jesus não fala mais para a multidão. A partir daí, Jesus se concentra apenas nos discípulos, numa sala apropriada para aquele momento, o cenáculo. E ali Jesus se assenta com os discípulos, com seus pés empoeirados. Era hábito dos judeus não se assentarem à mesa sem lavar os pés, sem lavar as mãos. E eles estão assentados, e diz a Escritura que entre eles havia uma discussão: quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem de nós deve ter mais projeção? Quem de nós deve ter a primazia no reino de Deus? E enquanto eles discutiam essas ideias tão triunfalistas, tão egoístas, Jesus os choca, quando ele se levanta da mesa, tira a sua roupa de cima, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino que no silêncio de Jesus, ele está sendo de uma eloquência incomparável. Até que chega em Pedro, e Pedro, muito horrorizado, olha para Jesus e faz uma pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E ele responde: de modo nenhum, Senhor, jamais, jamais, jamais tu me lavarás os pés. Isso é um papel de escravo. Eu não posso admitir que aquele que eu chamo de Senhor, de Mestre, ocupe a humilhante posição de um escravo. Jamais tu me lavarás os pés. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, o que eu faço agora você não entende. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que era dos extremos, 8 ou 80, diz: então, Senhor, eu não quero que o Senhor lave apenas os pés, não. Me lava a cabeça, lava tudo, eu quero um banho completo. E Jesus: não, Pedro, agora é você que não entendeu. Só os pés é preciso, no demais vocês já estão limpos. Exceto o filho da perdição, vocês já estão limpos. Isso significa que eles já tinham passado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Mas aqueles que já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo precisam se lavar no banho da purificação, da santificação. Ali Jesus ensinou sobre o amor. Ali Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ali Jesus consolou o coração deles, falando da segunda vinda. Ali Jesus orou por eles. E diz a Bíblia que ali Judas, possuído por Satanás, sai daquela reunião para entregar Jesus aos sacerdotes. Jesus institui a ceia, toma o pão, o parte, dá graças, toma o cálice, inaugura a nova aliança em seu sangue, canta um hino, saem do monte, saem do cenáculo, do Monte Sião, descendo o Vale do Cedron, para entrar nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsemane. Quando Jesus está a caminho,
Ele dirige aos seus discípulos da seguinte forma: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro, cheio de autojustiça, diz: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. Em outras palavras, está dizendo: Senhor, eu não confio muito nos outros, não. Eu acho que eles são vulneráveis, são fracos, não aguentam pressão. Mas eu sou um cara batuta. Em mim o Senhor pode confiar. A corda não rói do meu lado. De mim o Senhor não colherá decepção. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro responde: Senhor, por ti darei a minha própria vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte. Jesus se cala e caminha para o Getsemane. Quando chega, já é noite. Judas não está mais com eles. São apenas 11 discípulos. E diz a Bíblia que Jesus avança e deixa 8 para trás. Chama Pedro, Tiago e João e diz para eles: vem comigo. E nesse momento Jesus abre o coração e admite para eles que está muito angustiado. A minha alma está angustiada até a morte. Ficai comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Diz a Escritura que Jesus deixa os 3, avança um pouco mais para o interior do jardim, naquela solidão absoluta, e ali diz a Bíblia que Jesus se prostra, com o rosto em terra. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo. E ali Jesus ora e chora, ora e chora, ora e chora. Na mais intensa batalha da humanidade. E Jesus diz para o Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba. Mas se não é possível, faça-se a tua vontade. E diz a Escritura que Jesus então se levanta e vai aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles estão dormindo. E Jesus não se dirige a Tiago e João, Jesus se dirige a Pedro, aquele que prometera a fidelidade absoluta e irrestrita. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus deixou-os, voltou, caminhou solitário para o interior do jardim. Ali prostrou-se de novo com o rosto no chão e orou e chorou, e orou e chorou, e orou e chorou, e disse as mesmas coisas: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas se não for assim, faça-se a tua vontade. Volta para os 3, eles estão dormindo de novo. Jesus volta pela 3ª vez. E diz Lucas que ele põe o rosto no chão, e à luz de Hebreus 5,7 ele ora e chora, ora e chora, ora e chora. E a luta é tão cruel que numa noite fria e gelada ele começa a suar sangue. Na mais titânica batalha, diz: Pai, seja feita a tua vontade. Nesse momento os anjos vêm, consolam, ele se volta para os discípulos e Pedro está dormindo de novo. E Jesus o acorda e diz: acordai, porque dormis e repousais, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E nesse momento eu imagino Pedro se levantando atabalhoado e vindo a turba chegando, com paus, com porretes, com espada, com mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos?
72 mil anjos. Diz a Bíblia que Jesus cura o malco, que a turba manieta Jesus, não porque ele foi vencido pela força política e religiosa de Roma e dos sacerdotes, mas porque havia chegado a sua hora, de tal maneira que ele não foi preso, ele se entregou. Todos se dispersam, inclusive Pedro. E de repente Jesus está sendo levado, acorrentado, preso, aos empurrões, aos chutes. E diz a Escritura que Pedro seguia Jesus de longe, covardemente, de longe, na companhia de João, que tinha um certo grau de parentesco com o sumo sacerdote. E eles conseguem entrar lá onde Jesus está sendo julgado, ouvido por Anás, genro do sumo sacerdote Caifás. E lá dentro do pátio da casa tem uma fogueira. E Pedro se aproxima, porque a noite é fria. E ele nem nesse momento consegue ficar calado. Então se aproxima uma criada e diz: eu conheço esse homem. Ele é discípulo daquele que está sendo julgado. E Pedro nega, decisivamente. Está lá em Mateus, capítulo 27, capítulo 26, versículo 70. Ele nega peremptoriamente. Logo depois se aproxima outro alguém e diz: não, é ele mesmo. E diz Mateus 26, 72, que Pedro jura: não, eu juro que eu não conheço esse homem. Eu dou minha palavra que eu não conheço esse homem. De repente se aproxima alguém e percebe o sotaque carregado de um galileu. Não, você é um galileu, você é discípulo dele. E diz Mateus 26, 74, que o mesmo Pedro que nega, que jura, agora começa a praguejar, começa a blasfemar, começa a falar impropérios, palavrões, dizendo: eu não conheço esse homem. É nesse momento que o galo canta. E Jesus crava o olhar em Pedro. E diz a Bíblia que ele cai em si e chora amargamente. A palavra amargamente no grego traz a ideia de água podre e começa a vazar de dentro dele. E Pedro sai dali correndo, no meio daqueles olivais, chutando as pedras do caminho, alaga o seu leito, revira no leito para cá, para lá. O cantar do galo o apavora ainda mais. E naquela quinta-feira à noite, Jesus está sendo cuspido, esbordoado e espancado no sinédrio judaico, acusado de blasfêmia, pecado contra Deus. Pedro não está lá. Sexta-feira de madrugada, o sinédrio reúne mais uma vez, percebendo que a acusação religiosa não prosperaria diante do pretório romano. Forjam a acusação imediata de conspiração contra César. E aí levam para o governador Pôncio Pilatos duas acusações contra Jesus: uma religiosa, blasfêmia; outra política, conspiração contra César. E chegam de manhã diante do pretório para acusar Jesus. Pedro não está lá. Jesus é levado a Herodes Antipas, que estava presente em Jerusalém. E Herodes Antipas escarnece de Jesus e Pedro não está lá. Herodes devolve Jesus a Pilatos. Pilatos tenta se desviar de Jesus, entregando para Herodes, usando meias medidas. Não, eu vou açoitá-lo, depois eu o deixo livre. Tentando resolver a situação nas mãos do povo. Não, vou soltar esse Jesus ou Barrabás. Barrabás era um salteador perigosíssimo. O povo diz: solta-nos Barrabás. Sua mulher diz: não te envolva com esse justo. Quanto mais Pilatos tentava fugir de Jesus, mais comprometido ele ficava. Até que ele teve que lavar as mãos. Não conseguiu se livrar de Jesus.
Porque os sacerdotes gritavam diante do seu palácio: se soltas a este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é inimigo de César. Então o grito e a vontade do povo prevaleceu, e covardemente, contra a sua consciência, Pôncio Pilatos se entrega a Jesus. E esse personagem desconhecido dirigiu-se a eles lá no barco: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Notem que Jesus não se dirige a eles dizendo assim: covardes, medrosos, fracassados, filhos. Essa é a graça maravilhosa do nosso Deus. Aleluia, cara. Apesar do nosso fracasso, Ele não desiste de nos amar. Amém. Amém. Tens aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E aquele desconhecido da praia disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Não era à esquerda, era à direita. Jesus sabia onde estavam os peixes. E diz a Bíblia que ao lançar as redes, 153 grandes peixes começam a pular naquelas redes. E as redes não se romperam, como lá na outra pescaria milagrosa. Sabem por quê? Muito provavelmente porque as redes eram emprestadas. Jesus não queria que eles ficassem em dívida com ninguém. Jesus propositadamente permite que o ambiente da restauração seja também uma pescaria milagrosa, para remeter Pedro ao mesmo cenário em que Jesus disse: eu farei de ti um pescador de homens. De repente João cochicha no ouvido de Pedro: é o Senhor, Pedro, é o Senhor que está aqui, é Ele. E Pedro larga para lá a pesca, o barco, e pula na água, coração acelerado, a alma em profunda tensão, e ele talvez esfregando as mãos, pensando: agora Jesus vai me quebrar, agora Jesus vai me esmagar, agora Jesus vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde. Jesus não fala nada. Jesus disse: traz mais peixe. Quando eles percebem, tinha um braseiro na praia. Meu Deus! Tinha pão, tinha peixe. Sabem por quê? Porque os dois únicos lugares onde tem braseiro no Novo Testamento é onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus quer restaurar o ambiente geográfico para curar a memória dele, para curar as reminiscências dele, para fazer uma limpeza na alma dele. Depois de alimentá-los, Jesus se dirige a Pedro nesses termos: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Mas por que amar mais do que os outros? Não bastaria Pedro amar igual aos outros? Teria que amar mais? Por que Jesus faz essa pergunta? Lembram quando Jesus disse: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro disse: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. Sabe o que Pedro estava dizendo lá atrás? Eu te amo mais do que os outros. Jesus está perguntando agora: você ainda tem a mesma ideia, Pedro? Você ainda pensa do mesmo jeito? Você me ama mais do que os outros? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, agora só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez,
E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então pastoreia as minhas ovelhas. Pergunta: por que Jesus fez 3 perguntas para Pedro? Para dar a oportunidade a ele, para cada negação dele, ele fazia agora uma afirmação do seu amor. Amém. Onde você caiu, eu quero levantar você. Quantas vezes você caiu, eu quero restaurar você. Amém. Se fosse um jogo, eu diria assim: Pedro negou a primeira vez, está perdendo o jogo de 1-0. Pedro negou a segunda vez, está perdendo o jogo de 2-0. Pedro negou a terceira vez, está perdendo o jogo de 3-0. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-1, Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-2, Pedro. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. Aleluia. O jogo foi virado, a mesa foi virada. Amém. Onde Pedro caiu, Glória a Deus. Pedro restaurou. Mas, amados irmãos, há nessa passagem um trocadilho que não pode ser contemplado ricamente na língua portuguesa. Porque quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? A primeira vez, Jesus usa o verbo agapau, que é o amor sacrificial. E quando Pedro responde pela primeira vez, ele usa o verbo filéu, o verbo de amizade. Jesus perguntou para ele assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape, com amor sacrificial, em outras palavras, amor que está pronto a dar a vida por mim? Pedro responde: Filose, eu só gosto do Senhor, eu não tenho capacidade de dar minha vida por ti. Quando Jesus pergunta a segunda vez, usa a mesma pergunta: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Pedro responde do mesmo jeito: Filho-se, eu só gosto do Senhor, eu não tenho capacidade da minha vida por ti. Por que Pedro se entristeceu da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. A terceira vez Jesus não perguntou: agapas-me? Não, Jesus usou o mesmo verbo que Pedro estava usando: Petros, fileis-me? Você gosta de mim então? Aí ele se entristece: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. E respondeu do mesmo jeito, com consistência: Filho-se, eu gosto do Senhor. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Senhor, eu já fui muito altivo um dia, quando eu pensei que eu era melhor do que os outros. Ele está dizendo: Senhor, se tu não agires em mim, eu sou muito fraco, eu não consigo. Eu só posso dizer para o Senhor que eu gosto do Senhor, mas a capacidade de morrer por ti, só tu podes me dar esse poder. Amém. Mas notem que Jesus não apenas restaura Pedro, mas restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você que Jesus não apenas nos restaura, Ele restaura também o nosso ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus disse: segue-me. E Pedro seguiu. E eu acho curioso, eu chamo a sua atenção para isso, porque no verso 18 está escrito assim: em verdade te digo, e quando eres mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. E aí Jesus interpreta o que ele está dizendo no verso 19: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me.
Irmãos, a partir daí Pedro vai se tornar novamente o grande líder. Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Amém. Pedro vai ser um homem de oração. Pedro vai se levantar no Pentecoste e pregar uma mensagem cristocêntrica. E quase 3.000 pessoas vão ser convertidas. Pedro vai ser usado para fazer milagres. Pedro vai ser usado para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Pedro vai ser o grande líder da igreja em Jerusalém. Pedro vai escrever cartas. Mas Jesus estava dizendo aqui com que gênero de morte ele haveria de glorificá-lo. Os anos se passaram e Nero assumiu o poder de Roma no ano 54. E no ano 64 Nero pôs fogo em Roma. E a partir daquele ano, queridos irmãos, uma perseguição brutal contra a igreja. E Pedro foi preso. E diz os historiadores que ele foi condenado à morte. E ele não era um cidadão romano como era Paulo. Ele era um homem comum. E os crimes mais graves para o império, de penas capitais, era por crucificação. E diz os historiadores que quando levaram Pedro para ser crucificado, em cumprimento ao que está escrito nos versos 18 e 19 de João 21, Pedro disse para os seus algozes: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E desta maneira ele morreu glorificando o seu Senhor. Glória a Deus. Morreu pobre, humilhado, mas mesmo depois de morto ele ainda fala. Amém. Pescador de homens, pescador de almas, motivação para o seu coração e para o meu nesta Amém. tarde. Verdade. O que Deus fez, Deus faz. O que Deus faz, Deus fará. Amém. O Deus de Pedro é o seu Deus, é o meu Deus. Glória a Deus. É o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que exorta, é o Deus que restaura, é o Deus que consola, é o Deus que põe de pé o caído, é o Deus que anima o abatido, é o Deus que dá poder para viver, para pregar e para morrer. Que o Deus de Pedro, que o nosso Deus nos abençoe nesta tarde. Glória a Deus. Muito obrigado.